Fala, Gabriel! Bom dia! Estamos hoje aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Mesmo que nessa nossa quarentena, não podemos deixar de manter o foco nos estudos, não é mesmo? Portanto, continuemos hoje a falar sobre orações subordinadas substantivas, só que dando uma atenção especial à nossa conjunção integrante. Vamos ver de que forma ela auxilia na conexão entre a oração principal e a oração subordinada. Vejamos então como funciona? Vem comigo! Iniciemos mais uma vez, relembrando o conceito. Vamos falar então de orações subordinadas substantivas, relembrando que elas são subordinadas, pois desempenham uma função sintática da oração principal, ok? E, como pontua o nosso material didático na página 181, elas podem exercer a função de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, sujeito, predicativo e aposto, ok? Ela então vai exercer uma dessas funções em relação à oração principal. Vejamos então como funcionam as orações subordinadas substantivas, ok? Temos aí a primeira delas, a oração subordinada substantiva subjetiva, em que nós lemos: é preciso que evitemos a disseminação do vírus. Nesse período, temos duas orações que são marcadas pela presença de dois verbos. O verbo ser, em é, e o verbo evitemos, ok? A primeira oração, é preciso, ela nós chamamos de oração principal. E a segunda, que evitemos a disseminação do vírus. Observe primeiro os elementos sintáticos que estão na oração principal. Na oração principal eu tenho verbo de ligação, é, e predicativo do sujeito, preciso. Nessa oração, nós vemos que tem o verbo e predicativo, falta, portanto, o sujeito. Então, a oração que está destacada aí, ela é sujeito do verbo ser da primeira oração. Vamos fazer o seguinte, para compreender melhor. Vamos sempre trocar a oração subordinada pela palavra isso, ok? E vamos ver que posições essa palavra pode ocupar, conforme você vê aí embaixo. É preciso isso, isso é preciso. Vemos que a palavra isso é sujeito do verbo ser, assim como a oração acima, que evitemos a disseminação do vírus, é preciso. Essa oração inteira também é sujeito do verbo ser. Portanto, uma oração subordinada substantiva subjetiva. Faz a função de sujeito. Passemos à próxima. A oração objetiva direta. Temos então: especialistas não sabem se ibuprofeno piora estado de saúde de pessoa infectada com o Covid-19. Observamos aí que temos na oração principal: especialistas não sabem. Peguemos esse verbo saber. Quem não sabe? Especialistas. Especialistas, portanto, é o sujeito desse verbo. Então, eu tenho sujeito, tenho verbo. O que falta? Falta o objeto do verbo. Sabemos que o verbo saber, ele é transitivo direto. Quem sabe, sabe algo. Se ibuprofeno piora o estado de saúde de pessoa infectada com o Covid-19. É isso que se sabe, ok? Então, eu tenho aí toda uma oração que desempenha a função de objeto direto do verbo saber. Como eu falei, vamos trocá-la sempre pela palavra isso e vermos que função essa palavra desempenha. Especialistas não sabem isso, ok? Quem não sabe, não sabe
algo. Temos aí, então, a informação de um objeto direto. A oração também, então, é um objeto direto. Temos agora a oração objetiva indireta. Veja só, o mundo necessita de que mais informações preventivas sejam propagadas. Vejamos essa primeira oração. O mundo necessita. Temos o verbo necessitar. Quem necessita? O mundo, sujeito. Então, nessa oração temos sujeito e verbo. O que falta? Falta o objeto verbal. Só que esse verbo, nós observamos que ele é transitivo indireto, ou seja, ele precisa de um objeto preposicionado, pois quem necessita de algo, de alguma coisa. Então, de que mais informações preventivas sejam propagadas, completa o sentido do verbo necessitar. É um complemento preposicionado. Olha a preposição de aqui, tá vendo? Ela está aí, então, me indicando que eu tenho um objeto indireto. Na troca, pela palavra isso, nós vamos ver que a preposição também aparece, só que agora por meio da contração. O mundo necessita disso. Observe que a preposição aparece aqui, contraída com o pronome, contraída com a palavra isso. Então, temos aqui necessita, verbo transitivo indireto, e disso, objeto indireto. A mesma coisa se dá com a oração em destaque acima. A próxima oração, completiva nominal. Temos o período, então. O mundo tem necessidade de que mais informações preventivas sejam propagadas. Observe a primeira oração. O mundo tem necessidade. Ora, cadê o verbo agora? O verbo é o verbo ter, ok? Quem tem? O mundo, sujeito. Quem tem algo. Esse verbo recebe ainda um objeto direto. O que se tem aí? Necessidade. A necessidade, essa palavra substantivo, ela é objeto direto do verbo ter, ok? Só que sabemos que a palavra necessidade, para ela ter uma significação total, ela precisa ser complementada por outras palavras ou por uma oração que vai desempenhar a função de complemento nominal, pois quem tem necessidade de algo, de alguém, ok? Então, de que mais informações preventivas sejam propagadas, isso vai ser o complemento nominal do termo necessidade, do substantivo necessidade. Agora veja bem, Gabriel, vamos fazer uma análise comparativa entre as duas orações que você vê na nossa tela aí, ok? A primeira, o mundo necessita de que mais informações sejam propagadas. A oração em destaque, ela também inicia por uma preposição. O mesmo se dá no período abaixo. O mundo tem necessidade de que mais informações preventivas sejam propagadas. Mas observe que acima, necessita é um verbo. Por isso, a oração que vem depois, ela é um objeto indireto, ok? O objeto completa o sentido do verbo. E mais abaixo, a oração iniciada por preposição completa o sentido de necessidade. Necessidade é um substantivo. Por isso que a oração que vem depois, ela desempenha a função de complemento nominal. Tudo bem?
Então, vamos observar que eu tenho que saber o que essa oração preposicionada está completando. Se é um verbo, se for verbo, eu tenho uma oração objetiva indireta. Se estiver completando um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio, ela vai ser uma oração completiva nominal. Vejamos mais duas orações subordinadas substantivas para fechar o nosso relembrando. Temos a primeira delas, predicativa. A verdade é que, inicialmente, autoridades italianas não tomaram as medidas preventivas necessárias. Ora, observe a primeira oração. A verdade é, ok? O que temos nessa oração? Verbo ser, verbo de ligação, esse é, e a verdade, sujeito. Se eu tenho nessa oração sujeito e verbo de ligação, o que eu preciso para completar o sentido dessa oração? Eu preciso de um predicativo do sujeito, uma vez que sabemos que o verbo de ligação, ele apenas faz uma relação entre o sujeito e o predicativo do sujeito. Esse predicativo vai ser uma característica desse sujeito. Então, qual é a característica da verdade? É que inicialmente autoridades italianas não tomaram as medidas preventivas necessárias, ok? Então, eu tenho toda uma oração que desempenha a função de predicativo do sujeito, por isso é uma oração substantiva predicativa. Observe na substituição, a verdade é isso. Eu botei ainda um outro exemplo, a verdade é dolorida. Observe que verdade dolorida. O predicativo, ele é geralmente uma característica. Muitas vezes, estando no tamanho de uma oração, a gente não consegue observar essa essência de algo que caracteriza uma outra coisa. Mas quando eu troco por um adjetivo, por exemplo, eu observo que esse adjetivo ele faz o quê? Caracteriza outra palavra. Dolorida é uma característica da verdade, ok? Verdade sujeito. Dolorida é uma característica desse sujeito que está no predicado, portanto, predicativo. Faça uma comparação e veja que a oração destacada acima, ela ocupa a mesma posição e mesma função desse adjetivo. Portanto, ela também faz a função de predicativo do sujeito. Por isso, é uma oração subordinada substantiva predicativa. Mais abaixo, temos a oração apositiva. Para nos prevenir do vírus, é preciso apenas isto, que higienizemos as mãos com frequência. Ora, vamos observar essa primeira oração. Na verdade, temos aí duas orações para nos prevenir do vírus. Essa oração, nós já vimos, ela tem um sentido de finalidade. É, portanto, uma oração adverbial, que nós veremos mais à frente. A oração principal começa ali, ó. É preciso apenas isto. Ou isto é preciso apenas. Observe a palavra isto. Esse isto é um pronome indefinido que é explicado pela oração subordinada. O que é um aposto? O aposto, ele é um termo explicativo. Ele vem para tornar mais claro o sentido de um determinado vocábulo que tem um sentido meio vago, meio indefinido, como ocorre com a palavra isto. Então, que higienizemos as mãos com frequência, isso explica a palavra isto. Sendo assim,
um termo explicativo, essa oração inteira vai desempenhar a função de oração subordinada substantiva apositiva. Mas aí você me pergunta, e a conjunção nisso? O que a conjunção integrante tem a ver com isso? Vamos ao conceito. A conjunção integrante, segundo o nosso material didático, na página 183, ela é um termo utilizado para marcar a subordinação oracional. Essa conjunção evidencia que a oração principal exerce no período o papel de membro de outra oração. Porém, a conjunção não assume na oração uma função sintática própria. Se você observar, eu vou até voltar aqui a algumas orações, nós vamos ver que todas as orações destacadas, elas são iniciadas por uma palavrinha que se repete. Que palavra é essa? Vejamos bem. Essa palavra que se repete é a palavra que. Nesses casos, nessas orações que eu mostrei, essa palavra que é ela que desempenha a função de conjunção integrante, uma vez que é ela que une a oração principal à oração subordinada, ok? Essa conjunção não tem função sintática, é a oração inteira que desempenha as funções sintáticas que eu pontuei anteriormente. Vejamos então, vamos analisar mais uns casos aí, algumas manchetes que estiveram presentes durante a nossa semana passada. A primeira delas, temos aí uma notícia do G1, Bolsonaro volta a falar em histeria e diz que ações de governadores sobre isolamento prejudicam a economia. Observe mais uma vez na sua tela a nossa palavra que. O que eu tenho antes dela? Eu tenho o verbo dizer. Bolsonaro diz que. Quem diz, diz alguma coisa. Então, Bolsonaro diz nossa oração principal. O que é dito é um objeto direto. Esse objeto direto vem na forma de uma oração, uma vez que temos aí o verbo prejudicam, ok? Vindo então na forma de uma oração, temos uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta, que é iniciada pela conjunção integrante. Essa palavra que, como você bem pôde observar, ela se repetiu nas orações anteriores, todas elas dando um sentido de continuidade da informação. Isso é a conjunção integrante, então. É um termo que vai estabelecer uma conexão entre duas orações. Nesse caso, a palavra que. Mas é claro, né, Gabriel? Infelizmente, nem tudo são flores. Vamos ver que a palavra que, ela pode ser tanto uma conjunção integrante quanto um pronome relativo. Eu acho que já conversamos sobre isso em alguma das nossas aulas anteriores, mas precisamos reforçar aqui, ok? A palavra aqui pode ser inúmeras coisas na língua portuguesa, mas nesse momento vamos pontuar essas duas classificações, pois ambas introduzem orações subordinadas. Só que elas têm sentidos diferentes e desempenham também, iniciam também, né, uma oração que desempenha função sintática diferente. Vejamos aí primeiro
a manchete do Correio Brasiliense. Brasileiro que veio da Itália tem coronavírus. Observe essa palavrinha que. Esse que retoma brasileiro e diz que o brasileiro veio da Itália e que brasileiro tem coronavírus. Eu tenho duas orações nessa manchete. Brasileiro tem coronavírus e tem uma oração intercalada, que veio da Itália. Observe que esse que, ele é um elemento coesivo. Ele está aí para que a palavra brasileiro não seja repetida novamente no texto. Portanto, ele retoma um vocábulo anterior, introduzindo-o numa nova oração. Que veio da Itália, quem veio? Brasileiro. Então, esse que, ele tem sentido de retomada. Sendo assim, com sentido de retomada, a classificação dele é de pronome relativo. Observe que a oração que veio da Itália, ela especifica quem é o brasileiro. Isso também é uma oração subordinada, só que é uma oração subordinada adjetiva, pois caracteriza e especifica o sentido do brasileiro. Não foi qualquer brasileiro, somente aquele que veio da Itália. Tudo bem? Então, toda vez que essa palavrinha que tiver sentido de retomada, estiver introduzindo uma oração, mas quando essa palavra tem sentido de retomada, essa palavra que vai ser um pronome relativo e não uma conjunção integrante. Sendo pronome relativo, a nossa oração só pode ser adjetiva, nunca será substantiva. Vejamos agora o outro exemplo. Brasileiro que veio da Itália declarou que está infectado com o coronavírus. Olha, eu tenho que veio da Itália, nós já vimos que é uma oração adjetiva sobre brasileiro, especifica que brasileiro é esse, tudo bem? A oração principal é brasileiro declarou, ok? Só que vemos que temos uma outra oração, que está infectado com coronavírus. É uma outra oração, pois nós temos a locução verbal, está infectado, ok? Veja na primeira oração, brasileiro declarou. Quem declara, declara algo, não é isso? Então, que está infectado com o coronavírus é o objeto desse verbo declarar. Que tipo de objeto? Objeto direto, uma vez que esse verbo ele não pede um objeto preposicionado. Ele pede um objeto sem preposição. Então, eu tenho agora que está infectado com o coronavírus, uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E esse que, ao introduzir esse tipo de oração, ele é uma conjunção integrante. Veja a diferença. Enquanto o primeiro que, brasileiro que veio da Itália, enquanto esse primeiro que retoma brasileiro, o segundo que, ele dá continuidade à informação. Declarou? O que foi declarado? Que está infectado com o coronavírus. Então, ele dá continuidade, o sentido dele é de complementaridade. Então, se o que tem sentido de complementaridade, temos uma conjunção integrante. Se ele tem sentido de retomada, temos um pronome relativo. Se o sentido é de retomada, a oração é adjetiva. Se o sentido é de complementaridade, a oração é substantiva. E quando essa conjunção integrante não aparece? Vimos até então que a conjunção, ela marca a subordinação. Eu vou até voltar aqui a alguns exemplos. Na verdade, eu quero pontuar
esse segundo aqui, olha, em que nós temos uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Quero falar sobre essa palavrinha ser. O ser, ele também pode ser uma conjunção integrante. A conjunção integrante, como você está vendo aí no seu material, nas páginas que eu já pontuei, ela pode ser o que ou o se. O se tem um sentido negativo, enquanto o que tem sentido positivo. Tudo bem? Então, conjunção integrante, podemos ter essas duas, o que ou o se. Só que vamos ver, como nós estávamos observando no exemplo mais à frente, que em alguns casos a conjunção não aparece. E agora, o que fazer? Bom, vemos aí em cima, olha a manchete, coronavírus faz INSS liberar auxílio-doença. Cadê a minha oração principal? Cadê a minha oração subordinada? A minha oração principal é coronavírus faz. Quem faz, faz alguma coisa. INSS liberar auxílio-doença sem perícia. Tudo bem? Essa é a oração subordinada. Qual é a função dela? Ora, observe o verbo fazer. Quem faz, faz alguma coisa. Eu já tenho o sujeito, coronavírus. Tenho o verbo. O que falta? Falta o objeto direto, ok? Mesmo sem a presença da conjunção, essa oração, ela vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. No próximo exemplo, só por agora, amar é manter distância de quem você quer perto. Amar é, ok? Eu tenho sujeito, tenho verbo de ligação. O que falta? Isso eu vou deixar você pensando, ok? Temos aí, então, agora, introduzindo já a matéria da nossa próxima aula, como se darão as orações subordinadas substantivas em que a conjunção não aparece. De que forma classificá-la? E aí eu já espero que na nossa próxima aula você tenha essa resposta. Amar é, qual é a classificação dessa oração que vem posteriormente? Qual é e por quê, é claro. Ok? Agora então, mais uma vez é com você, Gabriel. Vamos colocar em prática o que aprendemos na nossa aula de hoje, ok? Estou disponibilizando um arquivo com mais atividades de análise e classificação das orações, ok? Passa lá no Google Classroom, dá uma olhadinha, faz as atividades e deixa um comentário na minha postagem caso tenha alguma dúvida, ok? Beijos, bons estudos e até a próxima. Fique com Deus!